Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soltando as Palavras. Sou Maurício Carlos Borges Pereira, advogado criminalista e atuo também na área de direito médico e da saúde. Algumas pessoas que pediram que eu falasse a respeito da segurança pública e das funções das polícias existentes em nosso país. Então, eu achei o tema interessante, então vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que recorrer ao artigo 144 da Constituição Federal, o qual eu peço licença para ler. É rapidinho. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. O que quer dizer a Constituição Federal? Que em todo o nosso país, as espécies de polícias existentes são somente essas, ok? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Bombeiros Militares. Não existe outra espécie de polícia. As polícias serão somente essas. Cada qual tem sua função específica. Vamos começar pela Polícia Civil e Militar, que fica mais fácil para nós explicarmos as demais. A Polícia Militar, ela é responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo. O que significa isso? Que os policiais militares que estão na rua, a própria presença deles, de certa forma, previne o crime, afastando ou devendo, em tese, afastar os delinquentes, e também elas estão lá para prender aqueles que delinquem, aqueles que praticam crimes, ok? Então, essa é a função principal da Polícia Militar. A Polícia Civil, também chamada de Polícia Judiciária, é a polícia responsável pela investigação. Ela vai investigar no objetivo de conseguir provas, conseguir identificar quem foi o autor dos delitos e levar essa documentação, essa informação toda perante a autoridade judiciária, para que a autoridade judiciária e o Ministério Público possam daí dar o início à ação penal para aí sim punir, se for o caso, o delinquente, aquele que praticou o delito. Então, o que faz a Polícia Civil? Na verdade, ela faz a investigação, e essa investigação é documentada num procedimento que a gente chama de inquérito policial. É um feito inquisitório, com o objetivo de quê? Com o objetivo de documentar toda a investigação. Toda a investigação que é feita a respeito do crime é documentada num corpo chamado inquérito policial. Esse inquérito policial depois é encaminhado para o fórum, vai à mão do promotor de justiça, e se lá já estiver contendo provas, as provas necessárias e a identificação de quem cometeu o delito, o Ministério Público oferece a denúncia e aí sim começa a ação penal, aí sim começa o processo. Somente depois que ele oferece a denúncia, que o Ministério Público oferece a denúncia. Na polícia não há processo, há inquérito policial, ok? E o que quer dizer que a pessoa quando a pessoa é indiciada? O fato da pessoa ser indiciada tem um certo simbolismo. Significa o quê? Que aquela pessoa foi eleita como suspeita de cometer aquele delito. Ou seja, a autoridade policial, o delegado de polícia, a partir das investigações que foram feitas e das provas que foram conseguidas nesse tempo, ela chegou à conclusão que o maior suspeito, ou os maiores suspeitos são determinadas pessoas, então ele faz o indiciamento formal, ou seja, uma documentação que é feita, que elege essa ou essas pessoas como os suspeitos de ter praticado determinado delito, ok? Então isso que é indiciar. Indiciar é eleger uma pessoa como suspeito principal ou suspeitos principais de ter cometido determinado crime. O inquérito policial é um feito administrativo que ele tem como objetivo ilustrar e trazer ao judiciário informações a respeito das provas que foram que foram conseguidas na investigação policial. Então, por exemplo, ocorre um furto de automóvel, um roubo, um homicídio, a polícia militar é chamada no momento para tomar conhecimento do que aconteceu,
ela pega os primeiros detalhes, as primeiras informações e leva, ou seja, deve levar a conhecimento da autoridade policial, que é o delegado de polícia. O delegado vai lavrar um boletim de ocorrência a respeito e dali vai se iniciar uma investigação, né, que vai compor os autos do inquérito policial, que é essa peça documental onde ouve todo mundo, apreende objetos, junta-se laudos periciais a respeito, se for o caso, e etc. E depois isso é encaminhado para o fórum. O Ministério Público, se entender que já tem prova suficiente para poder denunciar alguém pela prática do crime, ele denuncia e a partir de então a gente pode falar em processo. Ah, mas eu às vezes vou na delegacia, não querem registrar no boletim de ocorrência porque diz que aquela ocorrência não ocorreu naquela área, digamos assim, né? Que aquele fato não ocorreu naquela área. Isso é meio balela. Por quê? Porque a própria legislação diz que a autoridade que primeiro tomar conhecimento, ela deve tomar providência. Então vamos supor que o furto do automóvel não ocorreu na área daquela determinada delegacia, mas os policiais devem fazer o quê? Lavrar o boletim de ocorrência, né, e encaminhar esse boletim de ocorrência à área onde o fato ocorreu, para que aí sim seja feita a investigação por lá. Haja vista que é próximo do local onde ocorreu o delito, é muito mais fácil de ser investigado que pegar pessoas de uma delegacia de longe para fazer diligências num local bem distante. Então, a polícia, a circunscrição das delegacias, ela serve apenas para que possa se dosar a quantidade de ocorrências, mas os policiais são obrigados a registrar as ocorrências. O primeiro policial que tomar conhecimento, ele é obrigado a levar ao conhecimento da autoridade policial e registrar a ocorrência policial, depois encaminha essa ocorrência para a delegacia da circunscrição onde ocorreu o fato. E o que faz a Polícia Federal? A mesma coisa que a Polícia Civil, só que investiga crimes federais. A legislação diz quais são os crimes federais. Quando o crime é de natureza federal, é investigado pela Polícia Federal, que também é Polícia Judiciária, com o objetivo de investigar. E a Ferroviária Estadual, a Ferroviária Federal e a Polícia Federal Rodoviária. Elas fazem o mesmo papel que a Polícia Militar, só que em estradas federais, tanto via férrea, né, como também as estradas federais. Então, veja, cada atividade, cada tarefa é bem delineada, né? São bem traçados os limites da ação de cada um. Agora, nada impede, de repente, que os policiais militares, através do seu serviço reservado, façam alguma investigação e possa alimentar a Polícia Civil com essas informações. Nada impede, mas quem tem a obrigação de fazer o inquérito policial e formar esse corpo documental e encaminhar a autoridade judiciária é a Polícia Civil ou a Polícia Federal, ok? Então, quando você chega numa delegacia de polícia, você se depara em primeiro momento com o pessoal que trabalha no plantão, que é aqueles que registram as ocorrências policiais. Depois, na parte de cima da delegacia, tem aquele departamento que a gente chama de chefia, onde estão a chefia dos escrivães de polícia, a chefia dos investigadores, onde dali eles deveriam ou devem investigar os crimes que foram registrados pelo pessoal do plantão, que fica na parte de baixo. Normalmente é assim, claro que dependendo da logística e da localização, pode ser um pouco diferente. Agora é possível, através do site da Polícia Civil, lá você vai no site da Polícia Civil, põe no Google, delegacia eletrônica, é possível que muitos boletins de ocorrência, muitas ocorrências policiais sejam registradas de forma digital, né? De forma digital pela internet, é possível sim. Agora, se não tiver condições, dirija-se à delegacia mais próxima e registra-se o fato lá, mesmo que ele não seja daquela área, não tenha ocorrido ali. A autoridade é obrigada a registrar a ocorrência e depois encaminha para a delegacia específica. Até porque, dependendo do crime, tem delegacias especializadas para esse tipo de investigação. Por exemplo, rouba-bancos no DEIC, você tem lá estelionatos no DEIC, você tem a delegacia de crimes cibernéticos no DEIC, você tem a delegacia de homicídios, aquela delegacia que cuida de crimes praticados contra idosos, delegacias da mulher. Então, o delegado ele encaminha o boletim de ocorrência para a delegacia respectiva da área onde ocorreu o fato. Mas, em tese, ele tem que registrar a ocorrência policial, ok? Eu creio que, de uma forma sucinta, rápida
bem objetiva, ficou claro como é que funciona mais ou menos cada polícia, né? Cada atuação de cada uma delas. Claro que existe muita complexidade, muito mais coisa a dizer, mas apenas para aquela informação inicial, para que as pessoas possam ter uma noção de como funciona, eu acho que as informações que eu passei já bastam. Tá ok? Até o próximo bem-vindo, o próximo vídeo, e por favor, dê um joinha aí no positivo nesse canal e se inscreva também para que nós possamos atingir mais pessoas com essas informações. Muito obrigado, fiquem com Deus.